Oiê, aqui é a Jota Kashima. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um pouquinho da minha história, como foi crescer como descendente de japonês aqui no Brasil. E eu sou Sansei, tenho avós que nasceram aqui no Brasil, tenho avós que nasceram no Japão, todos eles têm descendência de japonês. E aí eu vim contar um pouquinho pra vocês, como curiosidade mesmo, sobre alguns dos desafios de ser descendente de asiático, eu diria no geral, aqui no Brasil. Vamos nessa? Que eu me lembre, eu sempre passei por uma certa dificuldade de autoaceitação até uma certa idade. Na época em que eu estava na escola, eu lembro que não era muito disseminada essa ideia de você aceitar diferenças culturais, diferenças raciais ou qualquer outro tipo. Aqui em casa a gente sempre teve muito essa mistura de culturas. Mas eu lembro que naquela época, certas coisas e coisas pequenas, quando eu falava para as minhas amigas que eu comia peixe cru na época, hoje em dia eu sou vegetariana, na época não era modinha, na época não era valorizada essa culinária. E eu lembro que todo mundo me olhava com uma cara de... Como assim você come peixe cru? Que nojo. Era realmente essa reação que as pessoas me davam. E aí, por isso que eu acho muito engraçado toda vez que eu encontro alguém que fala: nossa, eu amo comida japonesa. E aí, quando eu vou ver, a pessoa gosta muito de sushi e sashimi especificamente, porque me lembra dessa época em que não era hype, as pessoas não se davam trabalho de provar e queriam continuar chamando aquela culinária daquele país de uma coisa esquisita e estranha. E quando eu era criança, eu lembro que eu achava que isso era o normal. Essas piadas ou esses comentários que são meio desnecessários, né? Hoje em dia a gente sabe. Mas aquilo me machucava de certa forma, porque pra mim, pra minha família era uma coisa normal. A comida é igual. Mas o que mudou foi a mentalidade das pessoas. Eu não gosto de japonês. Ele é muito gente boa, mas... não sei, não gosto muito de japonês. Quantas vezes eu não ouvi isso? Já falaram isso pra mim? Já falaram isso de outras pessoas? Às vezes a pessoa, ela se acha super aberta e vai lá e faz comentários que são bem preconceituosos com relação a asiáticos, mas não acho que é preconceituoso. Quando eu vejo alguns comentários ou quando eu ouço alguns comentários, eu penso assim, nossa, que comentário infeliz. Enquanto que se a gente fizesse esse comentário para uma outra cultura, eu tenho certeza que as pessoas perceberiam que pegou mal. Mas a cultura japonesa, a cultura asiática, não, a gente admira essas pessoas, né? Eu não tô falando mal deles. E é aí que as pessoas se enganam, porque essas coisas me irritam muito. E uma das formas de você começar a pensar se algo é legal de ser falado ou não é você pensar assim: substitua a palavra japonês por gordo, substitua a palavra japonês por negro. Quando você fizer isso, você falar assim, não gosto de negro, o que você tá sendo? Você tá sendo racista, não é? Se você falar assim, não gosto de gordo, você tá sendo o quê? Gordofóbico, não é? Se você falar, não gosto de japonês, você tá sendo o quê? Não é a sua preferência. Se você tem isso dentro de você, é preconceito, é racismo, é xenofobia, sim. Como é que você pode afirmar que você não gosta de um povo que tem mais de tantos mil habitantes no Japão, tantos mil habitantes no Brasil, tantos rostos diferentes, tantas combinações. Tem outros países, tem Coreia, China, Taiwan, Tailândia. E você acha que você não gosta realmente de nenhuma pessoa desse continente. Já vi pessoas colocarem no perfil de Tinder, sei lá, eu acho horrível. Eu tenho amigos, inclusive, que já falaram isso pra mim. Não gosto de japonês, não gosto muito de asiático, não faz muito meu estilo. E eu ouvindo, ficando assim, entendi. Que bom que você sabe que eu sou descendente asiática, né? Assim, é tão normalizado que as pessoas nem percebem que elas estão falando pra mim. É muito doido mesmo. Só que aí tem dois extremos, né? Ou a pessoa não gosta, diz que não gosta de asiáticos e acha super normal. Ou a pessoa, ela fetichiza, ela gosta muito, mas aí ela gosta do estereótipo do asiático. Eu gosto dela porque ela é asiática, não gosto dela porque é a pessoa dentro dessa carcaça. O problema é que você não seduz a essa ideia que você tem de um povo e que a gente tem que ser desse jeito. Eu acho realmente muito estranho, sinceramente, pessoas que têm uma preferência física. Caramba, você tá cortando uma grande parcela da população, você sabe, né? E a gente não é mais nada do que fantasias pra você. Também já tiveram pessoas, homens, que vieram falar comigo. Japonesa, nossa. Isso porque eu sou descendente de japonês. Eu imagino pessoas que são descendentes de chineses, de coreanos, enfim. Que ficam ouvindo isso, nossa, sério, tá na hora de vocês pararem, né? E eu cresci a minha vida inteira ouvindo pessoas próximas, distantes, com super preconceito com relação a anime e com relação a K-pop. Mas eu amo, adoro ver filme de animação japonesa, K-pop também. Eu gosto de K-pop, acho que desde 2007, 2008.
E hoje eu continuo amando, acompanho o BTS, Stray Kids e até mesmo J-pop, assim. É que J-pop nunca foi algo tão em alta quanto K-pop, globalmente falando. Ai, fulano gosta de anime. Nossa, se eu ouvir K-pop, não esperava. E qual o problema dessas frases? O problema é que você tá julgando certos conteúdos só porque eles vêm de tal país. É literalmente, é só isso, gente. Animação, vamos ver, Rick and Morty, Family Guy, Os Simpsons. Várias animações americanas que eu poderia listar aqui, que fizeram sucesso no Brasil, fazem sucesso no mundo. E são o quê? Animações. E anime é o quê? Anime é animação. Por que é descolado você andar por aí com uma camiseta do Rick and Morty e é meio que vergonhoso você andar por aí com uma camiseta de anime? Tipo, qual que é a diferença? E o que me incomoda muito é que normalmente a grande maioria das pessoas nunca assistiu um anime e tá falando mal do anime, sendo que nunca viu anime. Só que se alguém fala que gosta de algum desenho americano... Não, essa pessoa é descolada, ela assiste animação, ela assiste cartoon. Isso sempre me incomodou, especialmente porque tem vários filmes, várias séries, produções de Hollywood, enfim, produções globalmente famosas que são inspirados em anime. Tem muitos tipos de anime, tem anime de terror, romance, tem anime de drama, suspense. E a pessoa simplesmente tem a coragem de falar que não gosta de anime, sendo que ela nunca viu. K-pop é a mesma coisa, é que hoje tá super em alta, as pessoas falam sobre isso, enfim. Mas muitas das pessoas que falam que não gostam de K-pop também nunca pararam pra ouvir. Só vem por aí que, sei lá, o BTS, um grupo de meninos jovens, eles são a nova boy band, novo One Direction, não gosto disso, etc. Você nem sabe quantas horas eles treinam por dia. Você não sabe o que eles tiveram que passar, o que eles têm que passar. Muito mais difícil do que celebridades comuns, inclusive. As letras das músicas, os significados que eles produzem, enfim, tem todo um trabalho por trás. E você ouviu uma música, talvez, tem gente que nem ouve música, pra falar que você não gosta. Isso aqui, pra mim, ó, se chama xenofobia. Mas, apesar de esses pontos negativos serem bem negativos, na minha opinião, o ponto positivo, pra mim, ele meio que acalenta meu coração. Eu sinto de verdade que hoje, por eu ter muito forte essas duas culturas em mim, a brasileira e a japonesa, eu consigo tirar o melhor dos dois mundos. No Japão, existe uma sociedade muito machista, homofóbica, né? E que no Brasil existe também, mas existe um espaço maior para um diálogo. As pessoas falam mais sobre isso. Eu cresci num ambiente que me possibilitou ter uma mente mais aberta hoje em dia, entender que essas diferenças são sim muito boas. No Japão é muito priorizado meio que uma padronização. Então lá o coletivo é muito forte. E eu acho que eu peguei isso também. Então eu sempre tento pensar em evitar dar problema para as outras pessoas, sabe? Tento chegar no horário porque a gente combinou. Enquanto que ao mesmo tempo eu não sou tão extremista. Então não é que eu coloco toda a sociedade na frente. Também tenho muito forte essa ideia do indivíduo, que eu acho que aqui no Brasil a gente tem, de saúde mental própria, sabe? Da gente respeitar nossos limites, não fazer mais do que a gente precisa. Ter nascido no Brasil com esse background japonês foi muito bom. As duas culturas têm muitas coisas para agregar na nossa vida. Acho que conhecer culturas novas é sempre uma boa. E hoje em dia, eu me considero muito mais brasileira do que japonesa, porque eu nasci aqui, vivi aqui e minha cultura principal seria brasileira. Quem não passa por isso não vai entender. Mas quando você tá no Brasil e você tem esse tipo de feição, de fenótipo, as pessoas te tratam sempre como um estrangeiro. Quem é a Geórgia? A Geórgia é a japonesa. Sendo que ninguém fala isso de uma pessoa que é descendente de português ou descendente de italiano. Ah, é o italiano lá. Não, porque ele é visto como um brasileiro. Eu nasci aqui, minha mãe nasceu aqui, meu pai nasceu aqui, meus avós têm avós que nasceram aqui. E aí é muito doido, porque aqui eu sou a japonesa, o japonês, ou assim, eu já ouvi também pessoas falarem pra mim. Caramba, é muito curioso, né? Como o japonês gosta de ficar com o japonês e não sei o quê. Só que pra mim isso é muito doido, porque quando um descendente de italiano fica com um descendente italiano, ninguém comenta. Que curioso, né? O japonês gosta de japonês. E aí, quando eu fui no Japão, o que aconteceu foi que eu me senti bizarramente em casa, no sentido de que as pessoas, ninguém me olhava como estrangeira. Só olhavam e pensavam que eu era possivelmente estrangeira quando eu via que eu tinha tatuagem, né? Via que eu não falava tão fluentemente japonês. Aí sim, depois de me conhecer um pouquinho mais, eles falavam, nada aqui. Só que ao mesmo tempo, muitos costumes, muita da cultura é diferente da minha, né? Então eu também não me sinto 100% pertencente lá. E aí deu um bug mental. E o Brasil, na verdade, é um lugar bem legal, assim, eu acho, pra crescer como descendente.
Porque aqui a gente tem uma colônia muito grande de asiáticos, de japoneses. Imagino que em outros países essa discriminação possa acontecer muito mais fortemente. Sempre tem festival, evento, então sempre estou em contato com a cultura. E eu gosto muito da cultura brasileira, né? Como eu falei pra vocês. E eu só acho que as pessoas deveriam se atentar um pouco mais em como elas falam dos descendentes ou como elas falam do povo japonês mesmo, porque pra elas pode ser que elas não estão falando nada demais, é só uma opinião, mas vocês sabem que tem opinião que não vale a pena você tirar da sua cabeça, né? Eu queria trazer pra vocês essa reflexão, esse desabafo, pra que realmente, assim, no dia a dia vocês consigam aplicar isso, sabe? Se vocês forem falar uma coisa que talvez vocês pensem que pode não ser muito legal, troque palavras, veja se falando de outras pessoas afeta, na sua opinião. E de qualquer forma, na dúvida, provavelmente é melhor não falar. Acho que essa é a dica final que eu tenho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você é descendente, como é que foi sua experiência aqui no Brasil. Ninguém é perfeito, a gente tá aqui pra errar o tempo todo. Eu erro. E eu tô sempre aberta a tentar melhorar, a tentar evoluir e procuro conteúdos, procuro ver como eu posso evoluir. Não espero simplesmente cair na minha mão. Acho que isso é importante. Isso é importante, a gente sempre tá tentando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!